Capítulo 1 Os Sortudos. O maior programa de sobrevivência selvagem chegou ao seu final. Hoje às 8 da noite, 100 sortudos serão sorteados, e eles participarão do programa Sobrevivência Selvagem 365 Dias, patrocinado pelo acadêmico Licor. Sobreviver na selva por 365 dias é um ato ousado e perigoso. Mais de 30 milhões de pessoas se inscreveram, quebrando o recorde mundial, e nós transmitiremos todo o processo ao vivo. A seguir, fiquem atentos. Sofongo olhava atônito para a televisão. Diante dele havia uma tela de 14 polegadas, um modelo antigo que ele comprará online. O que o deixou pasmo foi a notícia: sobrevivência selvagem por 365 dias. Ele nunca ouvirá falar de tal programa. O que está acontecendo? Eu não deveria ir a uma entrevista de emprego hoje? Por que voltei para casa? Tudo lhe parecia estranho. Então viu a hora no canto da TV e ficou paralisado. Pegou o celular, desbloqueou a tela e exclamou: como pode ser? 20 de setembro de 2018? Hoje não é 27 de setembro? Sim, lembro agora. De repente apertou as têmporas, recordando que havia desmaiado de calor durante a entrevista. Eu renasci. Igual a um romance? Eu realmente renasci. Sofongo mal podia acreditar. Ele tinha voltado 7 dias antes. Mas algo inquietava: esse programa de sobrevivência selvagem 365 dias nunca existiu antes. Será este um mundo paralelo? Agora são 6h35 da tarde. Eu lembro que Van devia comprar uma tilápia por volta das 6h37. Ele olhava para o portão, verificando a hora no celular. Toque, toque, toque. Às 6h36, passos soaram do portão, seguidos de vozes. Van, vocês estão devendo 2 meses de aluguel. No fim deste mês devem pagar 3 meses completos. Nada de atrasos, eu só cuido desta casa para outros, não me deixem em apuros. A voz severa de uma mulher de meia idade ecoou. A voz tímida de Van soou em resposta: está bem, tia Rua, hoje à noite eu lhe transferirei o dinheiro. Certo, vou lembrar outra família. O tom da tia Rua suavizou bastante. O rosto de Sofongo escureceu, seus lábios cerrados. Aquela conversa estava gravada em sua memória. Clique. A chave girou, a porta se abriu. Uma garota pequena e encantadora entrou, com cerca de 1,56 m, o rosto delicado e pálido iluminado por um sorriso radiante. Sofongo, voltei. Van ergueu uma sacola plástica na mão, sorrindo: olha, comprei peixe, hoje à noite vamos comer peixe cozido. Sofongo, o que houve com você? Ela sabia que ele ouvirá a conversa no portão. Aproximou-se, entrelaçou o braço dele suavemente e sussurrou: a entrevista falhou de novo hoje. Desculpe. Sofongo acariciou a cabeça dela. A entrevista realmente falhara. Na verdade, ele se lembrava de que nos próximos 7 dias todas as entrevistas falhariam. Nenhuma empresa contrataria um garoto recém-formado no ensino médio. Não peça desculpas. Você não tem culpa. Eu é que sempre atrapalho você. A voz de Van subiu, suas sobrancelhas elegantes se franziram e os lábios pequenos se retorceram em raiva. Ambos eram órfãos, criados juntos no orfanato, unidos por um laço profundo. Naquele ano o orfanato teria que se mudar. Sofongo já não tinha idade para ficar, então eles alugaram um pequeno quarto fora. Com o dinheiro de seus trabalhos de meio período e a bolsa de estudos de Van, conseguiram alugar um quarto na Vila Shenzhen. Van ficava no quarto do meio, enquanto Sofongo dormia na sala. Chega, não falemos mais disso. Deixe-me ajudar. Van riu, como se não tivesse estado brava há pouco. Na pequena cozinha ao lado da varanda, prepararam juntos o jantar com calor. Enquanto limpava as escamas do peixe, Sofongo perguntou como quem não quer nada: Van, no noticiário mencionaram um programa chamado Sobrevivência Selvagem 365 Dias. Você já ouviu falar? Sim. Claro, até me inscrevi.
Van olhou surpresa. Nós não tínhamos combinado que, se fossemos escolhidos, participaríamos juntos. Ao ouvir isso, Sofon parou, seus olhos negros se apertaram. Agora ele tinha certeza de que renascera em um mundo paralelo, diferente de sua vida anterior. Sua memória não estava errada. Esse programa de sobrevivência selvagem em 365 dias nunca existira antes. Não crie esperanças demais. Entre mais de 30 milhões de pessoas, justo nós sermos escolhidos? É difícil demais. Capítulo 2 – Uma recompensa chocante. Para alguém que já se preocupou por 10 moedas, receber 100 milhões só podia acontecer em sonhos. 100 milhões? Uma recompensa tão alta? Perguntou surpreso S. Fong. HMPH, eu sabia que você não prestava atenção. Van revirou os olhos, limpou as escamas e sangue de seu rosto, e falou claramente. O Sr. Lee Se ainda adicionou outra recompensa. Se conseguir o primeiro lugar, não só ganhará 100 milhões, mas também terras avaliadas em 80 milhões. Onde ficam as terras? Qual é o prazo? Perguntou o curioso S. Fong. Van olhou estranhamente. Essa era uma informação que todos sabiam. Para sempre. S. Fong ficou chocado, abriu a boca e fechou de novo, decidindo pesquisar depois. S. Fong, você realmente não vai para a universidade? Após um silêncio, Van perguntou suavemente. Podemos pedir algum dinheiro ao diretor, assim você poderia pagar a mensalidade. Vou tentar primeiro arranjar um trabalho de verão, murmurou S. Fong. Seu ânimo relaxou. Decidiu não ser aprendiz em uma empresa, mas trabalhar em uma fábrica para ganhar despesas de vida, e pensar mais tarde. De qualquer forma, não podia depender da bolsa e da ajuda de Van. Tudo bem. Van suspirou de alívio. Temia que ele continuasse preocupado com o trabalho. Se fosse assim, pensaria em trabalhar no refeitório da escola, onde davam 3 refeições, e assim aliviar sua carga. O jantar daquela noite foi tilápia cozida, repolho refogado e uma grande panela de arroz. S. Fong, como o peixe. Van apontou para o prato com os lábios cerrados. Não se contenha. Está calor, sem geladeira o peixe estragará amanhã. Coma agora. Você comeu tão pouco? Seus olhos negros estavam cheios de dúvida. Já comi 2 tigelas. S. Fong revirou os olhos e empurrou o prato. Então eu vou terminar. Van lambeu os lábios e abaixou a cabeça para comer rápido. À noite, comer 80% é suficiente. 5 tigelas e 80%? Tem certeza? Suspirou S. Fong. Ele sabia que ela era uma grande comilona. 5 tigelas eram só metade para ela. Se houvesse mais arroz, comeria pelo menos 10. Normalmente suportava fome, com um rosto pálido que mostrava uma beleza frágil. Amanhã comprarei mais arroz e prepararei macarrão. S. Fong foi para a cozinha. Não precisa, já estou cheia. Suas bochechas coraram de vergonha. Tudo bem, não economize demais, disse S. Fong com firmeza. Pode economizar em tudo, mas o estômago precisa estar cheio. Essas eram palavras do diretor do orfanato, a frase que mais ouviu na infância. Conhecendo seu caráter, ele a impediu de ajudar. Sente-se, vou cozinhar só mais um pouco. Sabia que ela preferia passar fome a gastar mais, certa vez até desmaiou de fraqueza. De repente pensou que participar de sobrevivência selvagem 365 dias não seria ruim. Pelo menos na natureza havia comida de graça para ela comer. 3 tigelas bastam, à noite só 80%. Van sorriu docemente. Entendido, respondeu S. Fong com um sorriso amargo. Quando trouxe a tigela de água, viu Van assistindo televisão, transmitiam ao vivo Sobrevivência Selvagem 365 dias. Olhando o relógio, percebeu que eram quase 8 da noite, a hora do sorteio. S. Fong, venha rápido. Van pegou apressada a tigela, o olhou irritada por não usar xícara pequena.
Tudo bem. Assim que se sentou, uma voz mecânica soou em sua mente, assustando-o. Jim. Sistema de registro carregando, 10%, 30%, 70%. Jim. Sistema de registro carregado completamente. Jim. Dando um grande pacote de novato. Jim. O sistema responderá 3 perguntas, depois desmontará a função de respostas. Ele já havia até reencarnado, e lido muitas novelas com truques, então percebeu logo que era um sistema de trapaça. Jim. Pergunta 1. Banco de dados não contém resposta. Seu olho tremeu. Perguntou rápido. Que funções você tem? Jim. Pergunta 2. Este é um sistema de registro. Cada dia você deve registrar. 7 dias dão um pacote inicial, 1 mês um pacote intermediário, 10 anos um pacote divino, 100 anos um pacote superdivino, 1000 anos um pacote supremo. Sério? 10, 100, 1000 anos? O que poderia haver dentro que exigisse tanto tempo? Perguntou S. Fong. Jim. Pergunta 3. Dados insuficientes. Não é possível responder, não é possível responder. O que significa? Vou perguntar outra coisa, franziu a testa. Será que este sistema estava quebrado? Jim. Função auxiliar desmontada, desejo ao anfitrião uma vida feliz. S. Fong ficou sem palavras. De 3 perguntas, só respondeu uma. Mas logo deixou de lado. 10, 100 ou 1000 anos estavam muito distantes. Capítulo 3. Uma chance fortuita. Van segurava os achis com uma mão e puxava a manga de Sofong com a outra, perguntando animada, você acha que podemos ser escolhidos? 1. Sofong voltou à realidade e olhou para a TV, onde apareciam 4 pessoas, 2 homens e 2 mulheres. O apresentador era Min, famoso e sempre chamado para grandes programas. Sofong ouviu a apresentação de 2 atrizes, apenas figurantes, e não deu atenção. Em seguida Min apresentou solenemente o patrocinador. O ancião Lico Lico era um velho de cabelos brancos, rugas como casca de árvore, óculos sem armação. Muitos talvez não conheçam o ancião Lico, hoje apresento com orgulho, do Instituto Imperial de Ciências, com grandes contribuições, acadêmico Lico. Clap, clap, clap. O público aplaudiu. A mim, em tom admirado, o ancião Lico, com 82 anos, acadêmico. Participou no design de satélites e aeronaves. Agora aposentado, sem filhos, órfão desde jovem, de uma pequena aldeia. Foi cultivado pela nação, vida lendária. Sempre se dedicou ao renascimento do país, a terra que possui foi prêmio do Estado, além de algumas patentes. Ele doou o dinheiro das patentes a muitos orfanatos. A introdução durou milhares de palavras. Van assentiu, bebendo macarrão. Sobrevivência selvagem 365 dias. Este programa usará a mais nova tecnologia de monitoramento, cada equipe com 3 drones supersônicos com câmeras aéreas e tendas. A mim mostrou um drone do tamanho de um polegar, que voou ao soltá-lo. A TV mostrou imagens aéreas, nítidas. Claro, a privacidade não será gravada. Acrescentou a mim, o local da sobrevivência tem muitas câmeras. Seu rosto ficou sério. Cada equipe escolhida não terá ajuda, dependerão apenas de vocês. Depois declarou regras. Cada equipe de 2 participa de sobrevivência selvagem por 365 dias. Cada pessoa só pode levar 3 ferramentas, nada mais. Quem trapacear é eliminado. Serão filmados um ano inteiro fora. Se quiserem sair, apenas pressionem o telefone satelital e alguém virá. Muito rigoroso. Van se surpreendeu. Apenas 3 ferramentas. Como sobreviver um ano fora? Não, 6 ferramentas. Sofong sorriu. Ele disse cada pessoa, 2 numa equipe, se não repetirem itens, 6 ferramentas. 3 contra 6 ferramentas é enorme diferença, armadilha de palavras, também prova de inteligência. Na verdade, Sofong sentiu que não seria tão simples,
o prêmio grande demais, certamente há regras ocultas. Na TV, a mim seguiu, se nenhum desafiante durar um ano, novo sorteio, escolhendo novos locais, até alguém cumprir um ano para receber o grande prêmio. Então, um ano é regra rígida. Sofong refletiu, 2 sobreviverem um ano fora, fácil ou difícil? Agora serão sorteadas 100 equipes de espectadores sortudos. Se tiverem sucesso, ganham 100 milhões de yuans e terra que há 30 anos valia 80 milhões de yuans. A voz de Amin cresceu. É a chance de mudar a vida. Coragem, sabedoria, sorte, nada pode faltar. Se alguém escolhido não quiser participar, pode ligar para o número na tela para cancelar. Sortearemos até completar 100 equipes. Explicou Amin, Jin, Dongbeng. Som de sorteio. Logo a roleta parou, 200 nomes lotados, ilegíveis. Parabéns, estas são as 100 equipes escolhidas, quem não quiser ligue. A lista apareceu, mudando a cada 3 segundos. Sofong, rápido, veja se nosso nome está lá. Van An arregalou os olhos, fixando a TV. Como seria possível? Mais de 30 milhões participaram. Sofong riu. Como eram 2 por equipe, 60 milhões entraram em sobrevivência selvagem 365 dias. Apenas olhe. Ela fez bico, bateu nele, talvez sim. Ah! Van An arregalou os olhos, gritando, fomos escolhidos, fomos escolhidos. Ah, realmente escolhidos. Ela pulou, bochechas coradas, exclamando, eu disse, minha sorte sempre é ótima. De fato. Sofong balançou a cabeça, essa sorte era única, realmente foram escolhidos. Capítulo 4. O grande pacote do novato. Agora vamos falar sobre as recompensas. Amin era muito habilidoso em agitar o ambiente, ou talvez ele próprio estivesse chocado com os prêmios. O primeiro lugar é 100 milhões de yuans, mais uma terra que há 30 anos valia 80 milhões, com direito de uso permanente. O segundo lugar é 30 milhões de yuans. O terceiro lugar é 10 milhões de yuans. Além disso, sobreviver um mês na natureza concede 100 mil yuans de bônus de participação. Estas são as recompensas por sobreviver 365 dias na natureza, uma oportunidade de vida agora em suas mãos. Mas, por favor, meçam suas forças, a vida é o mais importante. Vocês sobreviverão um ano inteiro na natureza, sem ajuda a menos que sejam eliminados. Na TV, Amin falava sem parar, seu tom convincente deixou Sofong envergonhado. Sofong, vamos participar? Perguntou Van An animada, enfrentando a realidade. Participar significava sobreviver um mês, pelo menos poderiam ganhar 100 mil. Com sorte, até milhões. Isso tentou profundamente a pobre Van An, afinal, valia a pena lutar. Não participar significava permanecer pobres, sem dinheiro para o aluguel do próximo mês. Sua bolsa de estudos quase havia acabado. O que você acha? Sofong franziu a testa. Ele também queria participar, afinal não lhe restava nada, apenas um homem pobre. Como disse a mim, esta era uma oportunidade, e estava diante dele. Podemos tentar, até um mês já é bom. Nos olhos de Van brilhou um lampejo de inteligência, 100 mil por mês poderiam deixá-la comer bem durante meses. É assim. Sofong não era tão otimista, pois o local de sobrevivência certamente não seria fácil. A recompensa era impressionante. Aquela terra, que valia 80 milhões há 30 anos, agora valia mais de 2 bilhões. Van observou em silêncio Sofong perdido em pensamentos. Não o interrompeu, apenas voltou a olhar a TV. Sofong estava realmente considerando, com sua capacidade atual, honestamente, duvidava que pudessem sobreviver um mês. Mas ele tinha um truque. Em sua mente sussurrou, abrir o grande pacote do novato. Jin. Um pacote de conhecimentos básicos de acampamento. Jin. Uma poção básica de fortalecimento físico. O que podia dizer? Este pacote claramente o empurrava para a sobrevivência. Aceitar conhecimentos de acampamento e fórmula de repelente de insetos. Ordenou mentalmente. De repente,
o conhecimento inundou seu cérebro, com imagens vívidas que lhe doíam a cabeça. Cerrou os dentes, suportando a dor como uma pancada na cabeça. 5 minutos depois, a dor desapareceu, substituída por clareza e alívio. Amanhã, reúnam-se no centro esportivo da cidade da Ásia Ocidental, partirão na manhã seguinte. As despesas de viagem serão cobertas, ausência significa desistência. Sobreviver na natureza por 365 dias será transmitido ao vivo no Douyu, toda a jornada sem parar. Este é o anúncio de hoje, até amanhã. Sofong, vamos. Van desligou a TV, pegou os macarrões frios, e lembrou, antes da meia-noite devemos confirmar, caso contrário seremos considerados desafiantes. Participar. Sorriu Sofong, o conhecimento de sobrevivência lhe deu confiança, nós vamos participar desta sobrevivência de 365 dias, vamos conquistar o prêmio. Certo, vamos participar. Ao ver seu sorriso confiante, Van ancorou, abaixando-se rápido para comer os macarrões. Depois de um tempo, perguntou, e agora, o que fazemos? Quanto dinheiro você tem? Sofong verificou seu saldo, 123 yuans e 80 centavos. Ainda tenho 4.400. Van entregou seu telefone, isso é antes de descontar o aluguel. 3 meses de aluguel são 3.000, contas de serviços cerca de 600, então temos cerca de 2.000. Sofong calculou, percebendo sua pobreza. Esses 2.000 eram tudo o que tinham, uma vez gastos, passariam fome. Pensou mais, seus olhos brilharam. Espere, ainda há 1.000 de depósito para recuperar. Ah! Van lembrou que a tia Hua gentilmente pegou 1.000 de depósito. Perguntou em dúvida, vamos devolver o quarto? Sim, vamos viver na natureza por um ano, não precisamos mantê-lo. Ele também lembrou que cada pessoa podia levar 3 ferramentas, então preparar cedo era o melhor. Capítulo 5. 2 pobres. Cof, cof, cof. Sofong pigarreou sem jeito e disse, não precisamos vender os celulares, a TV também não vale muito, vá tomar banho e descansar, compraremos ferramentas na cidade Ásia Ocidental. Seus celulares eram modelos baratos, vendê-los renderia apenas algumas centenas de yuans, melhor guardá-los como lembrança. Está bem. Van sorriu, olhos brilhantes, levou a tigela à cozinha, lavou a louça e depois foi tomar banho. Oh! Sofong suspirou suavemente, deitado no sofá, em sua mente invocou a poção de fortalecimento corporal, logo um calor percorreu seu corpo, sentindo-se pesado. Um momento depois, surgiu informação em sua cabeça, era a descrição da poção. A poção básica de fortalecimento corporal, dentro de um mês, lenta mas segura, dobrará a força. Sofong murmurou, se a básica dobra, e as intermediária e a avançada. Sentiu alguma expectativa, e como levava um mês para completar, era melhor, não fácil de notar, especialmente por Van sensível. Sinto muito mais força. Apertou o punho, percebendo a mudança. Levantou a camisa, o abdômen antes liso agora mostrava 4 músculos fracos, com certeza após um mês teria 4 firmes. Van saiu com o cabelo molhado, secando-o enquanto apressava, vá logo tomar banho, vou lavar as roupas, amanhã será mais fácil. Certo. Sofong levantou-se para o banho, olhando de lado para a prateleira, já era hábito. Após meio ano juntos, no início se sentia sem jeito, depois até ajudava a lavar roupas dela, agora tranquilo. Um rapaz focava em áreas principais, o resto lavava rápido, saiu com o cabelo molhado. Sofong, o que devemos levar? Van apareceu e perguntou, devemos levar shampoo? Não, só roupas. Secou o cabelo, pensando que sobreviver na selva não era turismo, cada um podia levar 3 ferramentas. Ais! Ele encolheu os ombros, eram pobres. Felizmente ambos eram otimistas, não comparavam, não invejavam. Logo Van terminou de arrumar, um saquinho bastava, também pôs as roupas dele. Com o celular na mão, perguntou, reservamos as passagens online. Já reservei, amanhã às 10.
Ele se deitou, rolando o microbloggen, viu Sobrevivência Selvagem 365 dias em destaque. MHM. Ela sentiu e foi lavar roupas. De fato. Ele leu as regras, dedo deslizando aos comentários. Isso é transformá-los em selvagens. Estou com tanta inveja, adoro sobrevivência ao ar livre, por que não eu? Juro 100 milhões de vezes. O de cima é tolo, acha que um ano de sobrevivência é fácil? Cuidado com cobras, mosquitos sugando sangue, lobos, tigres matando. Certo, palavras ousadas. Amanhã à noite no Douil ao vivo, veremos. Ficou entediado, eram brigas e inveja. Cric. Van levou roupas à varanda. Certo. Ele perguntou de repente, se entrar no programa, e seus estudos. Já estudei todo o ensino médio sozinha, agora estudo disciplinas do primeiro ano universitário. Ela disse suavemente. Ele ficou pasmo, quase esqueceu que era uma gênia, todas as bolsas dela. Pausou e disse, se for assim, perderá o exame de médio do próximo ano. Hein? Ela se surpreendeu, mão pingando, perguntou, você mira no top 3? Sim. Ele falou sério, devo mirar no primeiro lugar. Entendo. Ela comentou sem interesse, se conseguir o primeiro, para que faculdade? Você não vai me sustentar. Haha. Ele riu, deitando-se, brincando, não é para engordar você. Nasci sem engordar. Ela revirou os olhos irritada. Ela comia pouco, impossível engordar. Durma, amanhã cedo. Ele disse, abriu o navegador, verificando o mundo paralelo. MHM, não fique acordado. Ela bocejou, entrou no quarto. MHM. Ele ficou no celular. Descobriu que neste mundo paralelo, a nação Yanhua, a Terra era o dobro maior, a população também o dobro. Mais importante, menos de 10 tinham posse eterna de terras, provando quão poderoso era o Sr. Li Ko, e o quão exagerada era a recompensa do primeiro lugar. Capítulo 6. Namorados de infância. Naquela manhã, só Fong e Van arrumaram seus pertences, sob o olhar desconfiado da tia Hua, deixaram o quarto alugado onde viveram meio ano. Só Fong levou uma TV e alguns eletrônicos para vender rápido, os 30 yuans obtidos bastaram para um café da manhã luxuoso, pãezinhos no vapor encheram seus estômagos, depois, sob o olhar surpreso da dona, partiram e subiram no trem de alta velocidade para a cidade de Xia. No trem, Van segurava um livro, enquanto Sofong buscava em seu celular lojas de equipamentos de campo. Sofong, que ferramentas vai levar? Claramente ela não lia. Devemos levar um isqueiro. Não precisa, isqueiro desperdiça espaço. Ele negou logo e explicou. Podemos fazer fogo, melhor levar coisas difíceis de achar fora. Desde quando sabe fazer fogo? O rosto dela estava cheio de dúvidas. Entre todos, só ela o entendia bem, eram namorados de infância. Ontem à noite aprendi vendo vídeos. Ele disse uma mentira piedosa. Tá bom. Ela olhou nos olhos negros dele, achando que só havia passado a noite buscando informações de sobrevivência. Enchia, vista mais roupas. Ele aconselhou sinceramente. Principalmente peças íntimas, vista 2 a mais. Eu sei. Respondeu envergonhada. Normalmente não falavam disso, mas dito assim era constrangedor. Espero que não sejam tão rigorosos, se até roupas regulam, será problemático. Ele se preocupava. Ela também havia visto vídeos para identificar plantas selvagens. Agora é outono, em pouco mais de um mês será inverno, temo. Ele se calou. Van entendeu logo. Se no inverno nevasse, a dificuldade subiria muito. Vendo o clima pesado, ela perguntou. Que ferramentas levar? Um saco de dormir impermeável e quente, uma pá de engenheiro e uma panela grande. Ele supôs que com tamanho prêmio, os organizadores fariam nível inferno, então barracas não permitiriam, não era férias. E as outras 3?
Ela insistiu. Ainda não decidi, talvez haja exigências ocultas, veremos na reunião. Amanhã partimos, há tempo para escolher. Ele respondeu resignado. Se fosse o organizador, com tal prêmio bastava deixar levar uma faca. Suspeito de armadilhas. Ela também achou que não tinham boa intenção. Não pense, veremos. Ele balançou a cabeça. MHM. Fechou os olhos tranquilo, guardando forças. Senhores passageiros, o trem logo chegará à estação central de Chia, preparem sua bagagem e desembarquem em ordem. O aviso o acordou. Ele sorriu caloroso, tocou o rosto dela. Acorde, chegamos. Beba água para refrescar, logo descemos. Ele entregou a garrafa e pôs a mochila. Não vire noites, não de novo. Ele a ajudou a se levantar, segurando sua mão. Ontem à noite a tinha visto tomar notas até adormecer de cansaço. Nia. Ela franziu o nariz travessa, segurou a manga dele e saíram da estação. Primeiro vamos à base, guardamos coisas e depois compramos equipamento. Seu plano era claro. Está bem. Ela raramente viajava, salvo competições escolares, sempre em casa ou escola. Ótimo. Pegaram metrô e 2 ônibus, chegaram ao centro esportivo de Chia. Já estava fechado, multidões cercavam. Tanta gente. Ele se surpreendeu, milhares dentro e fora. Fique perto. Ele guiou pela mão. MHM. Ela olhou as mãos unidas. Após mais de 10 minutos, chegaram ao portão. Ele a protegeu dos empurrões. Somos desafiantes. Falou baixo. Identidade. O segurança hesitou, ao ver seu rosto inocente, e falou sério. Familiares não são permitidos. Familiares? Ele a olhou, segurando o riso. Ela também é desafiante. Ah! O segurança ficou tenso, conferiu seus documentos. Van tinha 16. Sofong 19. Capítulo 7. A equipe astuta do programa. Obrigado, devemos tentar. Sulfong disse suavemente. Ei, onde estão seus pais? Alguns papéis precisam das assinaturas deles. O segurança olhou para a garota, achando complicado. Somos órfãos. Van respondeu friamente, acostumada a isso. O segurança ficou em silêncio, verificou os arquivos, viu que era verdade e assentiu. Tio, se entrarmos, podemos sair de novo? Ainda não compramos ferramentas. Sulfong pegou sua identidade. Não tem problema, as ferramentas já estão preparadas dentro. O segurança hesitou, talvez por vê-los tão pequenos, acrescentou, não é permitido trazer ferramentas próprias, apenas as fornecidas pela equipe do programa. Sulfong confirmou em silêncio, a equipe dizia uma coisa e fazia outra, muito astuta. Ele disse educadamente, obrigado, tio. Vão, cuidem-se, se não conseguirem, saiam, não é vergonha. O segurança falou abertamente. Está bem. Sulfong levou Van para dentro. A entrada dele surpreendeu a multidão, a menina parecia ter 14 ou 15 anos e ainda assim se atreveu. Pelas regras, com 16 anos já pode, talvez só pareça pequena. Tão minúscula e tão ousada, como um bezerro sem medo do tigre. Alguém zombou. Aquela menina não resistirá ao primeiro dia. Por que não fui escolhido, se o prêmio é 100 milhões? Sulfong e Van não sabiam que causavam inveja, mesmo que soubessem não ligariam. Toque, toque. Seguiram as placas, o pessoal os levou a uma sala, disse que as regras seriam anunciadas quando todos chegassem. Clac. O pessoal saiu. O que fazemos agora? Van franziu a testa. Está bem. Van pegou o caderno e revisou as notas de sobrevivência. Às 7h30, o pessoal bateu, levou-os ao estádio. Clac, clac. Caminharam pelo corredor, viram outros se juntar. Esta noite é crucial.
Su Fong queria ver as regras. Uau, que pequena e fofa aquela garota. Uma voz feminina clara soou, eles olharam. Era uma garota de cabelo curto, uns 20 anos, olhando para Van. Liu Yimen, cale-se. Ao lado, uma garota de cabelo comprido, claramente sua gêmea. Preste atenção. Liu Yiju revirou os olhos, forçou um sorriso. Su Fong olhou para elas, especialmente Liu Yimen com ar magoado. Muito bonita, uma das poucas que ele avaliava acima de 90, o resto dependia do caráter. Vamos. Su Fong balançou a cabeça, levou Van adiante, a garota parecia mesmo frágil. Van fez beiço, pensou, não é só serem altas? Eu, Van, vou crescer alta. Com pequena mágoa, seguiu atrás. Liu Yiju olhou suas costas magras, puxou a orelha da irmã, repreendeu. O que eu te disse antes de sair? Fale menos, mas você já gritou com alguém mais nova. Mas ela é pequena mesmo. Liu Yimen murmurou. Você. Liu Yiju apertou mais, suspirou. Pessoas baixas geralmente têm orgulho forte, dizer isso pode causar problemas. Desculpe. Liu Yimen fez biquinho, parecendo mimada. Não use esse truque. Liu Yiju disse zangada, impotente diante da gêmea. Às vezes a sinceridade fere. Olhou os olhares ao redor, puxou Liu Yimen, certo, vamos logo. Ela pensava que precisava ficar entre os 3 primeiros lugares. Capítulo 8. O começo é um desafio de nível infernal. Su Fong e Van seguiram a equipe por cerca de 5 minutos até a arena. Viram o palco de transmissão montado, câmeras em todo lugar. Bem-vindos, desafiantes. A voz de Amin soou. As pessoas olharam e o viram com microfone em um palco alto. Hoje era a abertura oficial, embora tivesse apresentado muitos programas, ainda estava nervoso, talvez por ser inovador. Apresentem-se no campo. Ordenou. A equipe mirou as câmeras nos rostos bonitos ou fortes candidatos. Mesmo antes da Douyin abrir, 40 milhões aguardavam, tela cheia de comentários. Ainda não começou? São 7h58. Faltam 2 minutos. Não podem abrir antes? Mostrem o chão ao menos. Tenho inveja. Por que não me escolheram? 100 milhões. Se tivesse sido escolhido, mesmo morrendo passaria um ano no selvagem. Realmente duros. Ah! Quando iniciou, os desafiantes apareceram, comentários aceleraram. Uau! São os reis da sorte deste ano. Alguns parecem horríveis. Oh, um cara bonito. Uma pequena Loli também. É mesmo Loli? Participa também. A câmera mostrou Su Fong e Van, comentários explodiram. Depois surgiram Liu Y-Tu e Liu Y-Mon, gêmeas, causando debate, espectadoras irritadas, tela cheia de discussões. No local, todos aguardavam a mim, hoje 100 grupos reunidos, primeiro elogio sua coragem. Começou, depois sério. Este programa é perigoso, às vezes nem nós podemos salvar. Quem não quiser, sai agora. Silêncio, ninguém saiu. Bom, então assinem este documento. Sinalizou para entregar contratos. Su Fong leu, dizia participação voluntária, responsabilidade própria, compensação limitada em acidente. Van ouviu assinar, ela também assinou. Em 10 minutos, todos assinaram, luzes iluminaram o estádio. Amin sorriu, apontou. Por justiça, ferramentas trazidas não entram no selvagem. Como assim? Gastei 5 mil em equipamento, desperdiçado. Gastei 20 mil, doeu. Felizmente comprei só uma enxada. Ao ouvir queixas, Su Fong e Van sorriram. Silêncio. Amin elevou a voz, depois frio. Roupas contam como ferramentas, sapatos também. O quê? Multidão chocada. Nus? Sim, roupas e sapatos contam. Se escolherem, não terão outros. Explicou.
Se não escolherem roupas, garotos podem ficar com uma calça, torso nu. Para meninas, preparamos shorts para calor, embora difícil. Comentários felizes, desejando meninas sem roupas. Ah, cruel, mais cruel ainda, expulsem-nos. 666, sabem brincar. Garotas, escolham roupas, outono é frio. Regras impactaram, alguns quiseram sair. Sobrevivência não é brincadeira. Gritou a mim, quem não quiser, vá. Sofong deu de ombros, puxou Van, atraindo olhares. Muitos o olharam com desprezo, alguns aliviados de que alguém saísse primeiro. TSC, belos mas covardes. Ele é esperto, com um mole, como sobreviver? Vergonhoso, eu nunca sairia. Vaga desperdiçada, vão embora. Comentários cheios de hostilidade, como se desabafassem amargura. Capítulo 9. Disputa por ferramentas. Amin olhou para duas figuras magras, não as valorizou. De fato, Sofong e Van pareciam muito jovens, como se estivessem de férias. Amin olhou para o rapaz e a moça entre os grupos, mostrando desagrado, deixando os jovens enfrentarem perigo. O programa estava muito popular, prêmios enormes, os não escolhidos irritados. O primeiro a sair deixaria forte impressão, se atacassem os jovens, o impacto seria grave. Participar, devemos, depois cada um pega uma jaqueta, sapatos não precisamos. Os olhos de Liu Y eram firmes. Tudo bem, ouvirei você. Liu Y cerrou os punhos, decidida a disputar. Você vai e pegue duas jaquetas, eu irei escolher ferramentas. Liu Y apontou para a direita do salão, vendo grupos prontos. Certo. Liu Y andou rápido para a direita. No palco, Amin viu alguém se mover, olhou para os jovens, olhos relutantes, prestes a falar para aliviar sua carga. Mas antes de falar, seus olhos brilharam, lábios curvados, mostrando um sorriso de aprovação. Ah! Van se surpreendeu, agora olhou ao redor. Era Sofong que a levou ao corredor do salão, fazendo pensar que sairia. O que foi? Acha que eu iria embora? Sofong sorriu, olhando para a moça. De fato, ao irem para o salão e não para a saída, muitos ficaram atônitos. Agora parecia que Sofong e Van chegavam primeiro ao salão. No Douyu, o chat ficou animado. Quando entraram, a enxurrada diminuiu 3 partes. Interessante, muito interessante. Cadê os barulhentos? Vejam, só entraram no salão. Cadê? De cara quebrada. Esse garoto mal, muito mal. Vendo poucos se moverem, Amin atiçou mais. Além de roupas básicas, cada um pode levar 3 itens, mas cada tipo só tem 20, 30 tipos no total. Tirou um papel, lendo alto, jaquetas, pás de sapador, pedras de fogo, facas do exército, sapatos, sprays contra insetos, anzóis, linhas de pesca, estilingues. Quanto a barracas ou lonas impermeáveis, não esperem, o programa só dava ferramentas simples. Se todos trouxessem barracas grandes, seria acampamento, não sobrevivência. Os que chegaram cedo já pegaram 1 ou 2. Como Sofong e Van, cada um já tinha 3. Sofong, só uma jaqueta basta? Van perguntou preocupada. Por que não pega uma também? Não quero esses sapatos. Ela pegou 2 por ele, coração aquecido mas inquieto. Basta. Sofong bateu no peito, tranquilizando, meu corpo é forte, sem jaqueta aguento. Antes duvidava, mas com o efeito da poção, sem medo. Sobrevivência 365 dias era em dupla, se Van adoecesse ou se ferisse, ganhar prêmio não fazia sentido. Já escolheram? Van ia insistir, quando Amin interrompeu, não reconsideram. Não, esta é a melhor escolha. Sofong respondeu confiante. Um jovem decidido. Amin admirou essa decisão, enquanto outros hesitavam, ele já havia escolhido. Raro nos jovens. Uma pá de sapador, uma jaqueta,
um par de botas impermeáveis, um saco de dormir, uma panela de ferro e um machado. Amin se surpreendeu. Como anfitrião, estudará, mas não pensou que o rapaz escolheria isso. As botas e a jaqueta eram para a moça, ele entendeu, mas não havia ferramenta de fogo. Sim, este é meu conjunto ideal. Sofong já havia decidido ao saber as regras. Um machado era mais útil que uma faca pequena, sobretudo para cortar madeira. Bem, desejo-lhe sorte. Amin não disse mais, foi ao próximo grupo. Sofong, amanhã terá só uma calça, e agora? Van ainda preocupada. Certo. Você lembrou, preciso escolher uma melhor. Sofong entrou no salão, só restava uma, claro que queria uma resistente. Isso. Van mordeu os lábios, bateu o pé levemente, impotente diante dele. Olhou ao redor, queria trocar os sapatos por uma jaqueta, mas já não havia. Além disso, os outros olhavam para a jaqueta em sua mão, olhos brilhando de cobiça, quase prontos para tomar. Capítulo 10. A garota quer uma razão. Claro que podia receber cedo, mas os rapazes só tinham uma calça comprida, as moças apenas uma regata e um short, os organizadores claramente já tinham planejado tudo. Escolhe 3XL e pronto. Sufeng pensou um momento, então pegou uma calça tão grande que até um homem de 150 quilos poderia usar. Quando levou a calça de volta para Yuan, muitos ficaram espantados. Que truque era esse? Iria usá-la como saia. Sufeng? Por que escolheste uma calça tão enorme? Yuan estava surpresa, normalmente era ela quem comprava roupas, mas nunca escolheria algo tão exagerado. Sentiu que hoje não conseguia acompanhar o raciocínio de Sufeng. Depois eu conto. Sufeng olhou os curiosos em volta, não disse mais nada, apenas lançou à garota um olhar tranquilizador. Está bem. Yuan fez biquinho, reprimindo a curiosidade com preocupação. O tempo passou devagar, após meia hora todos já tinham escolhido suas ferramentas. Muito bem, todos escolheram 3 ferramentas, agora registrem-se com a equipe. Amin pegou o microfone, chamando os assistentes. Ele observou o público e continuou. Os organizadores darão a cada um telefone via satélite. Se houver perigo ou quiserem sair, basta apertar o botão de socorro e alguém virá buscá-los. A equipe começou a registrar as ferramentas de cada um, enquanto escolhia alguns para mostrar seus dados na tela gigante. Liu Limen, 22 anos, fã de arco e flecha. Declaração: tudo para ajudar minha irmã a alcançar uma boa colocação. Informação simples assim deixou a plateia boquiaberta, pensavam que haveria mais drama. Mas quando a tela exibiu os dados, a atmosfera ferveu. Uau, então a irmãzinha se chama Liu Yimen, que nome bonito. Cuidado em bajular, pode acabar sem nada. As ferramentas escolhidas estão boas, pederneira e arco, adequado para a sobrevivência. Yuan, 16 anos, grande apetite. Ferramentas: jaqueta, botas impermeáveis, panela de ferro. Declaração: ouvi dizer que no mato tem muita comida grátis. Os organizadores foram espertos, para efeito do show não mostraram todos os dados, só os mais chamativos. Yuan com 16 era o melhor assunto, junto com a beleza de Liu Limen. Yuan irmãzinha, tão jovem mesmo. Como ousa participar, talvez não dure nem um dia. Acho que amanhã já desiste. Teve sorte, pode brincar fora por um dia. Rapazes, lembrem, amanhã usem a calça uniforme, apenas uma muda de roupa íntima é permitida, a equipe vai conferir cedo. Amin manteve o rosto sério, mas os olhos mostravam um sorriso. Moças também, apenas regata e short, roupa íntima uma muda, quem quebrar a regra será eliminado. Além disso, nada mais pode ser contrabandeado, isso é tudo por hoje, voltem aos quartos. O que trouxeram pode ser guardado aqui, ao sair será devolvido. Quando as palavras de Amin terminaram, a transmissão se encerrou, os participantes retornaram. Sufeng voltou ao quarto, e encontrou os olhos negros de Yuan fixos nele, lábios erguidos como uma gatinha emburrada.
Basta, olhar não vai fazer flores nascerem. Su Feng pressionou a mão na bochecha dela. Por quê? Yuan afastou a mão dele, fazendo biquinho. Por que desperdiçar duas ferramentas comigo? Eu também aguento. As botas não preciso, melhor trocar por pederneira ou anzóis. Cresceu em orfanato, crianças pobres aprendem cedo a cuidar, não teme dificuldades, também sabia calcular perdas e ganhos. Se não fosse por dinheiro, já estaria na universidade. Claro que quero saber. Os olhos brilhantes de Yuan se abriram. Então vou te contar. Su Feng deu um passo, corpo próximo, e Yuan instintivamente recuou. Ela ficou alerta, semicerrando os olhos. Não chegue tão perto, vai me provocar de novo. A garota já tinha sido provocada várias vezes, qualquer gesto estranho a deixava em guarda. Mais perto é melhor para falar. Su Feng avançou mais, sorriso contido. Não precisa tão perto para falar. Os olhos de Yuan mostraram pânico, vendo o olhar zombeteiro dele, ficou confusa. Recuou outro passo, o calcanhar bateu na cama, caiu sobre ela assustada. Su Feng sorriu de lado, segurando o tornozelo dela, frio e macio na mão. Escolhi as botas para não deixar teus pés ferirem, para não ficarem cicatrizes, assim depois podes usar sapatos bonitos. Sua voz era grave e firme. Depois de falar, inclinou a cabeça ao ver o olhar atônito dela. O que disseste agora? Achei que ouvi mencionar ser pequena. O que quer dizer? Nada, nada. Yuan ficou vermelha, puxou o pé, enfiou-se debaixo da coberta. Cobriu o rosto com as mãos, gritando por dentro. Que vergonha, estava pensando em coisas impuras. A garota esqueceu todas as perguntas que queria fazer. Capítulo 11. A garota vital. Depois separaram homens e mulheres para inspeção. Funcionários com uma prancheta verificavam cada pessoa de cima a baixo, até as roupas. Especialmente quando chegou a vez de Sofong e Van, a aparência estranha deles provocou risos. A jovem usava um casaco enorme, a barra ia abaixo dos joelhos. Van seguiu o pedido de Sofong, escolhendo o maior casaco, feito para alguém de 300 libras. Quer trocar? Posso ajudar a informar, claro que talvez não funcione. A funcionária bondosa perguntou suavemente. A aparência fofa da garota conquistava facilmente, o pessoal não resistiu a oferecer ajuda. Não precisa trocar, assim está bom. Van abaixou a cabeça, mexendo no casaco, pensativa. Agora entendia por que Sofong queria que escolhesse o maior tamanho. E essa calça? A funcionária mostrou a calça enorme. Como alguém poderia usá-la? Caberiam 3 garotas. Ainda não vou usar. Van enfiou a calça no casaco, sem deixar ninguém notar, era uma brecha nas regras do programa. Admirava Sofong, ele havia passado habilmente pela falha do regulamento. Está bem. A funcionária suspirou, assentindo impotente e levando-a para fora. Essa calça deve ser usada por 1 ano. Sofong murmurou, baixando a cabeça para vestir a calça enorme, enrolando a cintura, amarrando o excesso em um nó para não cair. Depois agachou, enrolou as pernas até os tornozelos. Ao sair do vestiário, viu a funcionária tremendo, virando rápido o rosto, os ombros sacudindo. Cof, cof, terminaram a verificação. O rosto de Sofong escureceu ao tossir levemente. Sim, sim. A funcionária conteve o riso, rosto vermelho, assentindo rápido, levando-o à reunião. Temia olhar mais, senão explodiria em riso, e com câmeras, essas cenas virariam extras na TV, não queria vergonha. Tac tac tac. Sem expressão, Sofong entrou no ginásio, o programa de sobrevivência começou ontem, agora era competição, ignorou os olhares estranhos. Sofong franziu a testa, sabia quem era pelo som. Mana, eu gosto daquela saia. A voz alegre de Liu Ymen soou. Os dentes de Sofong doeram, eram calças, calças. Liu Ymen, cala a boca. Liu Tu apertou os lábios, tampando a boca da irmã boba, ou ela mesma riria. Ah!
Alguns não resistiram e riram alto. MMMMMM. Liu Ymen se debateu, tirando a mão da irmã, respirando forte. O que te disse ontem? Liu Tu repreendeu com seriedade. Tac tac tac. Liu Ymen correu até Sofong, se curvou sob seu olhar surpreso, gritou, desculpa, não devia ter chamado de saia as suas calças. Silêncio total. Ninguém sabia se rir ou não. Se rissem, era constrangedor. Se não rissem, ainda aceitavam as calças como saia. Não tem problema. Sofong deu tapinhas na cabeça da garota vital. Após 2 encontros sabia que não era maliciosa, apenas inocente. No mundo atual, inocência assim era rara, pois todos já estavam expostos à rei de suas artimanhas. Você me perdoou? Liu Ymen se endireitou, seus olhos negros puros olharam para ele, animada. Você é realmente bondoso, muito mais fácil de conversar que minha irmã. Vou te contar, minha irmã é tão tagarela. A boca de Sofong se contraiu, ele viu o rosto sombrio de Liu Ymen atrás, tarde demais para avisar. Minha irmã é uma maior tagarela, sempre quer me controlar. Liu Ymen estremeceu. Antes de continuar levou um golpe na cabeça. Clac! Ai, dói! Liu Ymen retirou a mão da cabeça da irmã, a garota ficou encolhida, virou o rosto, fingindo que nada aconteceu. Desculpa, por te fazer rir. Liu Ymen mostrou um sorriso rígido a Sofong. Era uma garota que raramente sorria, e nas 2 vezes que ele a viu, seu sorriso foi travado. Mesmo assim, sua própria imagem já era engraçada o suficiente, difícil levar a sério. Capítulo 12. Mais uma vez confiando na sorte. Liu Ymen, o problema é teu. Liu Ymen estava para zombar, mas ao ver a irmã parar, calou-se sem jeito. Entendo, não tem problema. Su Feng observou em silêncio as gêmeas que se amavam e brigavam, achou divertido. Ele entendeu Liu Ymen, apenas Liu Ymen era ingênua demais. Su Feng. Uma voz calma de Yuan soou atrás dele. Você estava olhando demais para aquelas garotas. Yuan, sem expressão, deixou os olhos percorrerem as formas das gêmeas, sentindo derrota. Cof, cof. Su Feng ficou um pouco constrangido, olhou a moça de casaco grande e mudou logo de assunto. Essa roupa fica bem em você. Milímetro. Yuan suspirou, depois viu Su Feng sem camisa, pensando. Está com frio? Quer entrar no saco de dormir? Era outono, o clima já esfriava, alguns já usavam casacos. Não precisa. Su Feng riu, iria ele se enfiar no saco com a moça? Ao vê-la franzir a testa, acrescentou baixinho. Está tudo bem, ainda não está tão frio. Então se sentir frio, me diga, podemos revezar. Yuan olhou para a calça de Su Feng, sobrancelhas relaxando e franzindo de novo. Não teve tempo de ajeitar-se quando ouviu a voz de Amin. Bem-vindos todos, descansaram bem à noite. Nem tanto. Soaram vozes dispersas. Muito bem, parece que a maioria dormiu bem. Bolinhos de peixe, 1 yuan cada. Barbatanas, 100 yuan cada. Tubarãozinho, 1000 yuan cada. Douil, 10.000 yuan cada. Criador profissional, cartão mensal 100.000 yuan. Amin acenou e os funcionários trouxeram um grande baú. A classificação não é fixa, se destacarem no selvagem ou forem eliminados, as posições mudarão. Qualquer um sabia que estar acima era melhor, afinal a colocação inicial contava. O funcionário segurou o baú, esperando que cada um tirasse e anotando os resultados. Yuan, tire você. Su Feng achava que a sorte dela era maior que a dele, dentre 30 milhões de inscritos ela os havia conseguido, foi mérito dela. Está bem. Yuan não recusou, avançou e tirou um papel, ao abri-lo seu rosto brilhou de alegria. Número 10. Murmurou o funcionário. Essa é Yuan. Su Feng elogiou. He. Yuan sorriu, o número 10 de fato agradou.
Número 3. O funcionário anunciou de novo, atraindo olhares. Só 3? Pensei que seria um. Liu Ymen fez beiço, mostrando decepção. Su Feng e Yuan se olharam, suspirando. De repente o 10 perdeu graça. Liu Ymen, cale-se. Liu Ymen tu puxou a irmã, agora não era hora de atrair ódio. Mais de 10 minutos depois, o sorteio acabou. A Min olhou e chamou. Já quase 8 horas, não haverá café da manhã. Sigam o pessoal por grupos ao transporte. Quase 8. Su Feng ergueu a cabeça para a tela gigante do estádio, nem eram 7. Esse programa é mesquinho. Yuan indignou-se, queria comer bem antes de entrar no mato e aguentar o dia sem comida. Grupo 3, Liu Ymen, Liu Ymen Tu. Grupo 4, Su Feng, Yuan. Grupo 5, Sambing e Engchan. Esses 5 grupos, sigam o pessoal. A Min leu, olhos pousando mais em Su Feng e Yuan. Na noite anterior ele viu os arquivos, descobriu que eram órfãos, entendeu o motivo. Um helicóptero de transporte apareceu. Senhores, o helicóptero levará vocês ao selvagem, boa sorte. Disse o funcionário e saiu. Quantos ali já andaram em helicóptero? Uau, helicóptero! Liu Ymen abraçou o arco, correndo primeiro. Liu Ymen Tu a seguiu, uma mão levando miojo e panelas, a outra uma faca militar. Vamos! Su Feng carregava saco de dormir, machado e pá na cintura, levando a moça com panelas ao helicóptero. Sentem-se todos, partiremos já. Urgiu o funcionário. Está bem. Entendido. Capítulo 13. Também um bando de porcos. Depois que todos embarcaram no helicóptero, as hélices giraram e o levantaram no ar. Su Feng olhou pela janela e percebeu que estavam indo em direção ao vasto mar. Desta vez nosso destino é uma ilha. O voo dura cerca de 1 hora. O funcionário confirmou a suposição de Su Feng. Então, nossos locais de desembarque serão os mesmos? Perguntou um homem de cerca de 40 anos chamado Trin Bengyui. Não, cada grupo pousa em locais diferentes, alguns próximos e outros distantes. O mais próximo leva um dia de viagem, o mais distante pode levar mais de meio ano. Respondeu o funcionário brevemente. Su Feng observou em silêncio o jovem ao lado de Trin Bengyui. Seu nome era Liu Feng, mas a relação exata era desconhecida, apenas que ambos tinham pele bronzeada, claramente da exposição ao sol. Em seguida, olhou para outro par, obviamente irmãos, chamados Trieu-Loi e Trieu-Loi, por volta dos 30 anos. O último grupo era mais difícil de entender. Um homem chamado Tom Bin de cerca de 30 anos mostrou respeito ao jovem pálido ao seu lado. Esse era Dun Tuon, claro e delicado, com expressão arrogante, seus olhos fixos nas irmãs Liu com intenção óbvia. Senhores, vou explicar sobre as câmeras e drones. Continuou o funcionário. Esses drones são equipados com a mais nova tecnologia, sempre seguirão seus movimentos. Cada grupo tem 3 drones. A troca de câmeras é feita pela equipe de bastidores. A transmissão ao vivo tem um atraso de 5 segundos. Se surgirem questões privadas, a equipe trocará a visão. Se houver meninas no grupo, funcionárias femininas gerenciarão seus dormitórios. Quando houver risco de exposição, mudaremos imediatamente a lente para evitar punição. Ele ergueu uma pulseira preta. Esta pulseira controla os drones. Tem apenas uma função. Quando quiserem ir ao banheiro ou tomar banho, basta pressionar o botão e o drone parará de gravar, entrando em espera até que pressionem novamente. A explicação fez Liu Ymen Tu, Liu Ymen e Van suspirarem aliviadas. Com 2 medidas de proteção elas se sentiram mais seguras. Su Feng assentiu. Este programa era realmente uma versão pesada. Com tantas precauções os trapaceiros não tinham chance. Muito bem, isso é tudo para a explicação. Agora já são quase 8 horas. Começarei a transmissão ao vivo. Lembrou o funcionário. As palavras fizeram todos prestarem atenção. Su Feng virou-se para Van. Viu a garota puxando o capuz para cobrir o rosto. Ele franziu a testa e perguntou:
O que você está fazendo? Não, nada. Respondeu Van desconfortável. Van, exceto com algumas pessoas conhecidas, sempre foi cautelosa com estranhos. Estar junto a deixava inquieta, desconfortável e sem saber o que fazer. O funcionário abriu a boca, olhando silenciosamente para a câmera piscando. Aquelas palavras certamente foram ouvidas pelo público. Muitos ali também ouviram, e a câmera estava diretamente voltada para eles. Este era um dos 20 canais ao vivo, com 10 pessoas em cena, que depois se separariam ao pousar. Ontem já percebi, este jovem é realmente de mau coração. Uau! Isso é demais, ele até nos chamou de porcos. Porcos são tão fofos, somos apenas uma vara deles. Você é o porco infiltrado entre nós. Ah, a transmissão ao vivo acabou de começar, suas palavras já saíram. Sussurrou-lhe tu. O quê? Sofon congelou, depois olhou confuso para a câmera. Cof, cof. Ele pigarreou, então disse seriamente a Van, melhor não tratar todos como porcos, pense neles como coelhos. PFF. O funcionário que bebia água cuspiu imediatamente, em seus olhos todos eram animais. Ah! Muito interessante. Liu Mon parecia ter encontrado uma alma gêmea, seus olhos brilhavam olhando para Sofong. Não apronte. Liu Tu cobriu os lábios da irmã, o rosto cheio de impotência. Os outros 3 grupos olharam para Sofong de forma estranha. Ele realmente queria ofender o público? Capítulo 14. Conflito aberto e luta oculta. Ela percebeu os olhares estranhos das pessoas ao redor, lembrou das palavras recentes, então olhou para o leve sorriso de Sofong. Conhecia bem esse rapaz, era claramente um sorriso astuto. Van também adivinhou a razão. Na noite passada alguém navegou na rede e viu muitas zombarias. Obviamente Sofong acabará de xingar em público. O que, não pode? Ou devemos tratá-los como cães que falam? O sorriso de Sofong ficou mais malicioso. Tudo bem, estou bem. Van apressou-se em impedir Sofong. Isso é bom. Sofong parecia ainda insatisfeito, então sentou-se calmamente. A multidão contraiu os lábios, sua expressão era óbvia demais, ainda queria falar. O tópico online já havia explodido, tudo girava para Sofong. Por que sinto que ele está nos insultando? Não, você não sentiu errado, ele realmente está te insultando, grande cão-urso. Este irmão é impressionante. Não me envolva, deixe os corajosos falarem. A equipe nos bastidores trocou olhares estranhos, isso não era o que imaginaram. No helicóptero, também havia espertos, Zaulei e Zauloi sussurraram, depois sorriram forçados. Todos, ser escolhido entre 30 milhões é destino, sou Zaulei, espero ser amigo. Zaulei, com quase 2 metros, levantou-se, sua voz alta pressionando os outros. Sou Zauloi, irmão mais novo dele. Zauloi também se levantou. Os irmãos juntos, seus olhos percorreram a multidão, parando nas irmãs Liu. Silêncio. Ninguém respondeu, o ambiente ficou constrangedor. Zaulei viu que ninguém o atendia, seu sorriso congelou, constrangido. Shen Deng Yui falou, fui caçador, depois guarda florestal, quero saber se tem jeito de combater mosquitos. Bem. Zauloi engasgou, mesmo que soubesse não diria, era ajudar rivais. Tenho experiência. Sambindo olhou para Yang Chen e disse, pode passar lama na pele exposta, os javalis fazem isso. Yang Chen olhou para as irmãs Liu e disse com respeito, Sambin foi soldado das forças especiais, conhece muitas técnicas de sobrevivência, podem perguntar a ele. Zauloi perdeu a cara, replicou, estamos indo para uma ilha, muitas técnicas de terra podem não servir. Sim, como Sofong e a garota, talvez não aguentem um dia. Zaulei apoiou o irmão, arrastando Sofong, seu truque habitual. Oh! Os lábios de Sofong se curvaram em um sorriso zombeteiro. Então, quem você acha que pode sobreviver por muito tempo? Não tenho certeza. Li Feng gritou, meu mestre caçou por 10 anos, mais forte que vocês.
Shen Dengyui sorriu confiante. Li Fong aprendeu muito comigo. Sobreviver na selva não é problema. O que vocês querem mostrar? Yang Tian repreendeu. Parece que já sobreviveram em uma ilha. As palavras silenciaram todos, como um interruptor fechado. Ninguém falou. Se fracassassem na ilha seria se auto-humilhar. Irmã, o que estão fazendo? Liu Ymen perguntou baixinho. Apenas se exibindo. Liu Ymen olhou para a câmera. Ela percebeu que, após o aviso da equipe, as pessoas competiam, mas era forçado, logo em discussões. Só um cara malicioso foi diferente. Liu Ymen viu só fundo sorrindo, curtindo o espetáculo. Tão tolo. Liu Ymen murmurou, seu coração puro sensível a emoções. Só precisamos fazer bem nossa parte. Quando estivermos na ilha não se afaste de mim. Liu Ymen advertiu. Tudo bem. Liu Ymen assentiu. Só Fong olhou para Liu Ymen, sentiu que alguém tramava algo. Só Fong, o que faremos quando chegarmos na ilha? Van An perguntou nervosa. Tudo bem. Van An assentiu. Todos, estamos prestes a chegar, preparem suas coisas. Anunciou um funcionário. Capítulo 15. A transmissão peculiar ao vivo. Olá, caros espectadores, sou Amin, observador do programa Sobrevivência Selvagem 365 dias. Amin sentou-se na mesa de promoção, ao seu lado estavam um homem e duas mulheres. Após se apresentar, apresentou o homem ao lado. Este é Von Lao, um especialista em sobrevivência renomado internacionalmente, que já viveu sozinho na natureza por 3 meses, também observador do programa. Von Lao era um homem de meia idade de cerca de 35 ou 36 anos, com uma cicatriz no rosto e mãos calejadas sobre a mesa. Em seguida, estas duas senhoritas que todos conhecem. Amin sorriu, olhou para as garotas e ergueu a voz. Esta é a jovem diva da música, Nugu Tin Inuit. Seu álbum Lua Estrela quebrou recordes mundiais, vendendo 30 milhões de cópias. Olá a todos, sou Nugu Tin Inuit, uma das observadoras desta vez. Ela era uma beleza mestiça com cabelos dourados, olhos negros e rosto oriental ovalado, extremamente bela. Sua voz era cheia de vida e doce. Se houver oportunidade, também quero participar de um desafio de sobrevivência. Bom, haverá oportunidade. Amin respondeu, então se virou para a última garota com respeito. Esta é a campeã nacional de artes marciais, o orgulho de todos nós. Obrigada, professora, pelo elogio. Tividin assentiu friamente. Se Nugu Tin Inuit era exótica, Tividin era a encarnação da graça e da agudeza oriental. Seus cabelos negros estavam presos em um rabo de cavalo, vestida com uniforme branco de artes marciais, seus olhos negros afiados e intimidantes. Cof, cof. Amin pigarreou, junto com o público. Agora entramos no desafio ao vivo. Essa cena fez o público rir e zombar de Amin. Ah, nossa deusa marcial Tividin é realmente direta. Poucas palavras. É a primeira vez que alguém não dá face ao professor. Von Lao é muito famoso, especialmente internacionalmente, pode estar entre os 10 melhores especialistas em sobrevivência. Rapidamente, a equipe mudou a câmera para os desafiantes. Amin estava prestes a falar, mas ficou atônito com as palavras de So Fong. Apenas abrindo e ele o chamou de porcos. E o diretor cortou a cena assim, muito malicioso. Cof, cof, cof. O jeito de consolar de So Fong é realmente peculiar, útil para quem teme socializar. Amin rapidamente usou sua habilidade de apresentador para cobrir. Na noite anterior ele havia estudado, a maioria dos desafiantes escreveu suas informações pessoais antes da partida. Cof, cof, cof. Von Lao engasgou com a água. Enquanto não formos porcos, está bem. Nugu Tin Inuit riu. Amin pensou que esse homem não era sincero. Não podia deixar a transmissão entediante, então continuou. Pela expressão de So Fong parece que não sabia que a câmera estava ligada, mesmo se trocou porco por coelho, mas existe coelho com uma voz tão boa quanto a minha? Sua piada animou o ambiente. Certo,
Existe coelho com voz tão bonita quanto a minha. Nulgutin Inuit fez um beiço adorável. Pouco depois, a voz de Sofong soou novamente. Ainda não é suficiente? Então trate-os como um cão-urso falante. A equipe ampliou maliciosamente seu sorriso. A mim quase cuspiu sangue. Já não queria mediar. Esse homem é terrível. Até disse que somos cães-ursos. Nulgutin Inuit ficou pasma. Tvidim sorriu de leve, pensando, malvado. Ah, muito engraçado, hoje o professora vai duvidar da vida. Aquele olhar bobo de Tin Inuit também é adorável. O rosto escuro de Vuon Lao é hilário. Olhem, a deusa marcial está sorrindo. A mim esperou, mas não houve mais palavras de Sofong, suspirou aliviado. Rapidamente mudou. Professor Vuon Lao, acha que o método de Tom Bin é útil? Útil, a lama na pele forma uma camada protetora, previne queimaduras solares e mosquitos. Vuon Lao sorriu. Eles estão brigando. Nulgutin Inuit franziu a testa olhando para a tela. De qualquer forma, ninguém quer perder. A mim assentiu. Então perguntou, qual equipe será eliminada primeiro? Sem hesitar, Vuon Lao respondeu. A mim continuou. E você, Tin Inuit? Acho que será a equipe de Sofong. Ela baixou a cabeça para ler o arquivo. E Vidin? Aquele chamado Dun Tuon. Tvidim respondeu calmamente. Ah! A mim ficou surpreso, mas não ousou perguntar mais, temendo seu silêncio. A resposta saberemos depois. Agora, vamos observar a próxima transmissão ao vivo. A mim administrou o tempo. Capítulo 16, Desembarque. Pela janela do helicóptero via-se uma ilha grande e uma pequena, e a rota seguia para a menor. Todos, aquela é a ilha Chuanuit, onde vocês irão sobreviver. O funcionário explicou, vamos pousar naquela ilha pequena, depois todos irão de barcos a motor. Ilha Chuanuit? Nunca ouvi falar. Sofong balançou a cabeça, vendo os outros confusos, claramente era um lugar desabitado. Bzzz. O helicóptero desceu rápido. Ao sair com a bagagem viram casas de madeira e um cais com barcos. Olhem, outro helicóptero chegando. Gritou Li Fong. Todos, abrirei uma transmissão independente. Um funcionário digitou no laptop, e 15 drones subiram ao céu. Quase não faziam barulho. Estes são os 3 drones que nos seguem. Sofong observou os pequenos aparelhos a 2 metros. Como 3 pardais. Murmurou Van. Sigam-me, por favor. O funcionário distribuiu os barcos. Sofong e Van subiram. Ao lado estavam as gêmeas Liu. Boa sorte. Liu Ymon acenou. Vocês também. Respondeu Sofong. 5 barcos partiram um após o outro, rumo à ilha Chuanuit. Vendo os outros se afastarem, murmurou, será que nos veremos novamente? Sofong, pensas naquelas irmãs? Sussurrou Van. Não, não penso, não fale besteira. Negou, sem se importar com os outros, só consigo. HMPH. Ela franziu o nariz, aproximou-se e tirou uma calça de ataque do casaco. Entregou-lhe. Vista isto, assim não se molhará na floresta. O casaco enorme parecia um vestido, com mangas muito longas. Já tens um plano? Perguntou ela. Sim, procurei jaquetas na internet, eram assim de grandes. Ele assentiu. És muito astuto. Ela sorriu. As regras não diziam que devia servir. Ele encolheu os ombros, aproveitando a brecha. E as tuas calças? Perguntou baixo. Também grandes. Respondeu, olhando a ilha próxima, devemos sobreviver 1 ano ao ar livre, não haverá roupas extras. Oh! Ela percebeu também, o rosto contraiu-se. Ele inclinou-se e sussurrou, com aquilo teu teremos tecido. Ah! Ela corou, baixando a cabeça, mãos apertando a roupa.
O chat ao vivo explodiu desde que ela lhe deu a calça, comentários inundaram. Não veem que Van não tem calça de ataque? Meu Deus! Pensamento esperto. Como pensou nisso Sofong? Os outros não. TSC, riram antes, agora se arrependeram. Esse garoto assusta, planejou desde o início. Ah, a pequena Lore está vermelha. O que quis dizer com tecido? Envergonhou-a. Sou menina, mas não direi que é para menstruação. Sofong olhou a jovem tímida, uma cena rara. Minutos depois, o barco chegou à praia, ele a ajudou a desembarcar e viu-o afastar-se. Capítulo 17 – Escolha do acampamento. Sofong, o que fazemos agora? Os olhos negros de Van estavam cheios de confusão. Ao entrar na selva, só viram árvores, grama e pedras, então o que poderiam comer? Primeiro precisamos achar um lugar para construir um abrigo, depois procurar água. Disse Sofong em voz baixa, semicerrando os olhos enquanto observava ao redor. Onde construiremos o abrigo? Van olhou para a costa, onde havia troncos mais grossos que uma pessoa. Vamos entrar na ilha. Sofong ergueu a cabeça para o céu distante, ainda azul sem sinal de chuva. No mar, a tempestade poderia vir de repente, ele não confiava totalmente no clima atual, talvez a dezenas de quilômetros nuvens escuras já se reuniam e seriam levadas até a ilha Uinuit. Teus pés estão descalços, entrando na ilha te machucarás. Van abaixou a cabeça, vendo seus pés nus. Está tudo bem, terei cuidado. Disse Sofong com calma, entregando o saco de dormir, vou ao bosque trocar de roupa, depois te chamarei. Ela ergueu os olhos para a ilha, onde uma montanha se erguia alta, o topo coberto de névoa, impossível ver a altura. Ouvindo com atenção, percebeu muitos sons estranhos, que a fizeram encolher-se. A transmissão tinha 3 câmeras, uma seguia Van, outra seguia Sofong, a terceira subia ao céu mostrando toda a floresta. A equipe mudou de imediato para o terceiro ângulo, mostrando a natureza selvagem. Uau, parece tão primitivo. Esses gritos estranhos de animais dão arrepios. Será que essas 2 crianças resistirão? Não desistam no primeiro dia. Craque. Um galho quebrou, assustando Van, que se virou rápido e viu Sofong com uma trepadeira. Venha rápido. Ele cortou a trepadeira em pedaços. Sofong, o que estás fazendo? Perguntou Van curiosa. Coloca esta calça dentro do saco de dormir. Ele entregou a calça, depois amarrou a trepadeira à cintura como um cinto simples. Por que cortas as pernas da calça? Ela perguntou ao vê-lo. Sofong media 1,77 m, mais tarde chegaria a 1,80 m, mas as pernas eram muito longas. Isto pode virar um chapéu impermeável. Rapidamente cortou o tecido, amarrou uma ponta e fez um gorro pontudo. Deu um a Van, a floresta é úmida, lagartas podem cair das árvores. Já tem o capuz. Ela puxou o casaco. Mas na floresta há perigos escondidos, é preciso estar atento. Com o capuz sente-se abafado, o atrito com o cabelo faz barulho e tapa o ouvido, restando apenas a visão. Dá-me o saco de dormir. Ele amarrou com trepadeiras e carregou nas costas. Com uma pá em uma mão e o machado na outra, guiou Van para o bosque. Caminharam devagar entre árvores altas, trepadeiras crescendo densas. Sem trilha, Sofong abriu o caminho, vigilante. Off, off. Respirou, olhando a garota abraçando a panela, e sorriu. Van, estás cansada? A floresta é como imaginavas. Ela limpou o suor da testa, ofegante. Aqui só há árvores, nem trilha existe. A vegetação era muito densa. Não me chames de tola. Ela fez biquinho levantando o punho. Lambendo os lábios secos, perguntou, onde construiremos o abrigo? Aqui serve. Não, olha esta árvore. Ele apontou o tronco. Vês algo estranho? A parte inferior é mais escura que a superior.
Seu conhecimento de sobrevivência era apenas o básico aprendido às pressas. Capítulo 18. Em busca de água. Só Fong meio ajoelhou, tocou a casca da árvore, encontrou pó cinza esbranquiçado no dedo, mostrou à jovem e disse: isto é sal marinho deixado após a maré baixar e a água evaporar. Ah! Quer dizer que o mar chegou até aqui. Van, surpresa, seus olhos percorreram a vegetação, depois entendeu: já sei, é a maré. Se não fosse pela maré, acampar perto do mar seria perfeito, até poderiam buscar comida no oceano. Só Fong, me dê o saco de dormir. Van tentou tirar a mochila. Não, levá-lo ajuda a bloquear os mosquitos. Só Fong sorriu. A jovem era fraca, vinha comendo pouco, nem tomou café da manhã. Ele, porém, ainda tinha o efeito do tônico de fortalecimento, descansou e a dor passou. O caminho era difícil, escorregadio, os galhos podiam ferir os olhos. Deixe-me levar, também vou espantar mosquitos. Van queria dividir o peso. Apenas cuide do caminho, não é pesado. Só Fong cortou um galho, achando sua teimosia reconfortante. Ela fez biquinho, acha que não consigo carregá-lo. Se ele olhasse, riria. De fato, os espectadores também riram. Ah, essa Loli só quer ajudar. Sim, acho que eles realmente se importam. Sou o único que sente que Só Fong sabe muito sobre sobrevivência? Até entende as marés. Talvez apenas domine esse assunto. Eles subiram do posto 80 ao 8, ganhando milhares de presentes. Os espectadores ao vivo chegaram a mais de 8 milhões, contra 30 milhões no helicóptero, mas a maioria ainda seguia Só Fong. Já as irmãs Liu tinham mais de 12 milhões, gêmeas sempre chamavam atenção. O tempo passou, meia hora se foi. Crack! Só Fong cortou um galho, estava úmido. Abria caminho e juntava gravetos, pois acender fogo exigia bom material. Paf! Paf! Van viu um mosquito perto dele, tentou matar, errou, tentou de novo. Com a panela na cabeça e a tampa sob o braço, ele perguntou rindo: que tipo de traje é esse? Estou espantando mosquitos. Van balançava um galho, o rosto suado. Os mosquitos eram muitos em áreas úmidas. Olhe o caminho. Só Fong notou seus lábios secos, pensou que precisavam de água. Suar demais causava tontura e fraqueza. Só Fong, a maré não chegou aqui. Van secou a testa, não viu rastros de água salgada. Sim, vamos procurar uma fonte. Só Fong decidiu priorizar água. E se fizessem abrigo perto, seria prático, 2 benefícios. Certo. Os olhos negros de Van buscavam ervas selvagens comestíveis. Você fica aqui? Vou olhar em volta. Só Fong a viu ofegante. Não, não quero. Van balançou a cabeça, com ar triste como um gatinho abandonado. Está bem, venha junto. Só Fong suspirou, também não queria deixá-la sozinha, talvez houvesse feras na ilha. Capítulo 19. Um urso. Para ver bem o terreno era preciso subir alto, mas a ideia de escalar foi logo rejeitada por Só Fong, desperdiçar forças agora era imprudente. Estavam em área baixa, a maré mostrava que o acampamento não era bom. Só Fong nivelou a terra com a pá militar, depois agachou e encostou o ouvido no chão. Isto! Os olhos de Yuan se arregalaram, olhou o rosto enlameado dele e sentiu tristeza. Não ouço água. Só Fong levantou-se e limpou o rosto. Não te mexas. Yuan apressou-se, ficou na ponta dos pés e limpou suavemente. Está bem, quando acharmos água lavamos. Só Fong riu, vendo sua decepção. Yuan olhou seu rosto sujo como um gato malhado, os lábios tremeram e logo se animou. Vamos para lá agora. Do helicóptero vi que ao norte havia mais chance de água. Ele apontou. Haviam desembarcado no leste. Então vamos. Yuan olhou a floresta, sozinha nem saberia a direção. Siga-me. Ele a guiou ao norte, o terreno subia.
Evitaram a mata densa, andando e parando por meia hora. Só Fong, aqui há pegadas. Ela apontou uma marca como flor de ameixa. Oh! Ele aproximou, comparou e disse, são de raposa, de uns 2 dias. Consegue saber isso? Ela olhou surpresa. Ele sabia muito de sobrevivência, até pegadas. Esqueceste? O velho Ong do orfanato era caçador, aprendi com ele. Ele falou leve, no coração pediu perdão, velho Ong, perdoe, quando eu vencer queimarei 100 espingardas novas. Não tinhas medo dele? E An estranhou. Não podia perguntar a um morto. Se há pegadas de raposa, a água está perto. Ele olhou a direção e disse, vamos segui-las. Ah! Aqui o caminho é mais limpo. Menos árvores. Pare. Ele parou, fez sinal, olhos em excremento. O que foi? Ela sussurrou, olhando por seu braço. Fique, vou ver. Foi cauteloso. Era fezes e urina de urso, com menos de meia hora, ainda perto. O que foi? Ela foi preocupada. Um urso esteve aqui, menos de meia hora. Disse sério, encontrá-lo seria mortal. Nem forças especiais sem armas escapariam. E agora? Ela entrou em pânico. Vamos sair daqui. Só pensar no urso a fez sentir-se vigiada. Ele a tranquilizou. O urso foi à costa, vamos ao interior. Está bem. Ela assentiu. E An, e se o matarmos? No inverno teríamos casacos de pele. Sorriu. Não, não sejas louco. Ela olhou séria. Só brincava. Ele apertou os lábios, o homem vive pela mente. Caçar o urso podia esperar, primeiro precisavam de água. Capítulo 20. A ignorância destemida. Realmente não esperava que após apenas 2 horas alguém desistisse. Amin olhou para a tela do telefone via satélite enquanto falava. Essas 2 pessoas são comuns, sem habilidades de sobrevivência, desistir é natural. Vuon Lao respondeu com indiferença. Como especialista internacional em sobrevivência, Vuon Lao já havia participado de programas semelhantes à sobrevivência selvagem 365 dias, embora nenhum durasse tanto, o mais longo foi 3 meses. Até aqueles com alguma experiência muitas vezes desistiam no primeiro dia, era questão de vontade. Sim, isso acontece. Vuon Lao cruzou as mãos e disse calmamente, participei de um programa em que um grupo experiente encontrou fezes e urina de urso na floresta, ficaram tão assustados que desistiram. Ele olhou para Nugu Nuit, que ouvia atentamente, e acrescentou com um tom de brincadeira, outro grupo, igual aos que saíram cedo, levou apenas algumas ferramentas e não conseguiu se adaptar, desistiram em um dia. Obrigado por compartilhar, mestre Vuon. Amin inclinou ligeiramente a cabeça e disse com sinceridade ao público, sair cedo não é vergonhoso, por favor compreendam. Amin segurou o microfone e disse com firmeza, agora, vamos para a próxima transmissão ao vivo. A tela mudou, mostrando 2 figuras familiares, o garoto travesso e a garota assustada. Amin congelou por um instante, depois reagiu, vamos assistir à transmissão de So Fong e An. Uau! Eles encontraram fezes e urina de urso! Exclamou Nugu Nuit. Mestre Vuon, acha que eles vão desistir? Perguntou Amin. O drone mostrou de perto as fezes e a urina de urso, revelando cada detalhe. A análise de So Fong está correta, são sinais frescos de urso. Vuon Lao ficou surpreso, apenas caçadores experientes poderiam notar. Ah, então So Fong estava certo. Perguntou Nugu Nuit. Sim. Confirmou Vuon Lao, ouvindo So Fong dizer que queria caçar um urso. Ele balançou a cabeça e disse, são como bezerros recém-nascidos que não temem o tigre, os ignorantes não têm medo, não sabem quão perigosos são os ursos, por isso estão calmos. Os ursos são realmente tão perigosos? Perguntou Amin franzindo a testa. Sim, muito perigosos, se eu visse um fugiria na hora. Disse Vuon Lao com seriedade,
Se soubessem quão aterradores são, ficariam preocupados e com medo, talvez não resistissem muito. Voltou-se para Tvidim e perguntou: Vidim, se você encontrasse um urso na natureza, o que faria? Sair. Respondeu Tvidim com calma. Parece que os ursos são ainda mais assustadores do que pensávamos. Suspirou a mim. Enquanto isso, Sofong e Van procuravam água, andando por mais de 10 minutos. Sofong, ouça. Van puxou sua manga, inclinando a cabeça para escutar. HM? Sofong apertou o machado e olhou alerta ao redor. Não vendo nada em comum, perguntou: O que você ouviu? Van ficou animada de repente, apontando ao norte. Parece o som da água. Vamos ver. Sofong confiava em sua audição. Pegou o machado e abriu o caminho. Cric, cric. Cada golpe limpava as vinhas. Avançaram cerca de 6 minutos e viram uma pequena cachoeira. A água caía como de uma bacia. Água, encontramos água. Van saltou de alegria, tirando a panela de ferro da cabeça, pronta para encher. Espere, não tenha pressa. Sofong assegurou, dizendo com seriedade: Primeiro precisamos verificar ao redor, pode haver feras. Está bem. Van se escondeu atrás dele. Cric, cric. Sofong cortou um pau longo de 2 metros, tirou os galhos e bateu nos arbustos próximos. Bang, bang. Na selva, cautela nunca é demais, um descuido pode custar a vida, o perigo sempre espreita. Siga-me. Sofong a levou até a lagoa sob a cachoeira. Tinha pouco mais de 2 metros de largura, a água era cristalina. Ele cutucou com o pau, não encontrando cobras escondidas, finalmente relaxou.